Meu irmão, a esperança é essa. A nossa expectativa ela está em Deus, não está no homem. Sabe, quando a nossa esperança está em Deus, nós temos motivação para buscar a Deus. E eu te convido a estar conosco no culto da virada. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 38. Isaías 39, o verso 8. Isaías, capítulo 38, livro do profeta Isaías, capítulo 38, Isaías 39, somente o verso 8. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 39, o verso 8. Isaías, capítulo 39, o verso 8. Todos acharam? Diz assim, ó: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Eu gostaria que você, para a gente não perder aquele hábito, eu gostaria que você virasse para o seu irmão e falasse para ele assim, ó: você vai fazer uma pergunta para ele: o que você vai deixar para a sua posteridade? Pergunta para ele: o que você vai deixar para a sua posteridade? Pergunta para ele o que você vai deixar para a sua posteridade. Pode tomar o seu assento, pode se assentar. Deixa eu te explicar aqui primeiro o que é posteridade. De repente tem muita gente que não sabe o que é uma posteridade. Posteridade é uma coisa mais à frente, mas eu peguei uma definição que eu achei tão interessante. É conjunto dos descendentes de um indivíduo, família, povo, nação e etc., que irá herdar, uma descendência que irá herdar. E às vezes nós nos preocupamos muito em deixarmos bens. As pessoas se preocupam muito em trabalhar, construir patrimônio, deixar bens para os filhos. Sabe, as pessoas trabalham muito, conquistam muito, e às vezes não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas importantes, porque a prioridade é acumular bens para deixar para a família. E o mais importante não é deixar bens, porque às vezes os bens que você vai deixar para uma pessoa não vai dar valor, ele não vai valorizar, de repente ele vai torrar da noite para o dia. A gente ouve muitos casos de filhos que herdaram herança dos pais e em pouco tempo jogaram a herança fora. Por que jogaram a herança com tanta facilidade fora? Porque eles nunca valorizaram, eles nunca se importaram com o que o pai fazia, nunca se importaram com o trabalho do pai, nunca se importaram no objetivo do pai deixar patrimônio. E quando o pai morre, ele vai torrar tudo, e torra rápido, porque isso é uma herança, é deixar uma herança. Mas às vezes nós nos preocupamos muito em deixar herança, mas não deixamos legado. Há uma diferença de herança e legado. Herança é patrimônios, bens, carro, casa, imóveis, ações. Isso é herança. Legado é o que se deixa dentro de nós. É aquele ensinamento que os nossos pais nos deram, que a gente nunca mais esquece. A gente vai ficar velho e nós vamos estar repassando aquele ensinamento, porque nós aprendemos, aquilo é um legado, e legado ele marca a nossa vida. Legado ele deixa uma marca muito forte. Herança acaba, mas legado nunca acaba. E às vezes nos preocupamos em deixar herança, mas não nos preocupamos em deixar legado. Não nos preocupamos de preparar a nossa família para a vida eterna, não nos preocupamos de estruturar a nossa família com princípios cristãos, porque a nossa prioridade é deixar bens, é deixar dinheiro. E quando nós priorizamos bens e não priorizamos legado, cuidar das nossas famílias como deve ser cuidada, a família é perdida. Os bens não vão servir para nada, de repente só vai ser para pagar a clínica de reabilitação, só vai ser para comprar medicamento antidepressivo e medicamento ansiolítico, porque a família está toda desestruturada, aí todo aquele dinheiro que os pais deixaram, vai gastar tudo em medicamento,
vai gastar tudo em situações que não era para gastar. Os pais deixaram até com uma intenção de ser uma coisa boa, mas aquilo não foi uma coisa boa, porque os pais não deixou um legado, não deixou princípio, não deixou algo intrínseco na vida das pessoas. E às vezes nós não nos preocupamos muito com isso. Às vezes nós nos preocupamos muito como vai ficar a nossa geração, como vai ser os nossos filhos lá na frente, como vai ser os nossos netos. Não nos preocupamos muito com isso. Essa semana eu vi uma coisa, todo esse detalhe me chama muita atenção. Depois que você faz psicologia, você faz uma matéria chamada percepção, e a percepção de quem faz psicologia fica muito aguçada, sabe, as coisas saltam assim na minha mente, na minha visão, e eu percebo um ensinamento ali, eu percebo uma chave com muita facilidade. Eu vi essa semana a presidente do PT, Grace Hoffmann, não é isso? Ele não tinha filhos, ele não tinha um legado para deixar. Mas Deus é um Deus que Ele sai na frente, é um Deus que se antecipa. E Deus sabia que Ezequias seria um bom rei, mas não seria um bom pai. Deus sabia que Ezequias teria um bom governo, mas ele falharia na criação do filho, porque o filho dele, Manassés, o próprio Deus chamou de ímpio. O próprio Deus, Manassés, ele quando assume o reino, depois que casa, ele tem filhos, ele oferece 2 filhos que ele tinha a Moloque. Moloque era um demônio que ficava sentado com as 2 mãos assim, estendidas, e debaixo daquelas mãos tinham fogo. Os pais sacrificavam as crianças ali, colocavam os filhos em sacrifício a Moloque. Toda criança que era oferecida a Moloque era chamada de moleque, por isso que não se deve chamar crianças de moleque. Não chame seus filhos de moleque, porque moleque é oferecido a Moloque. E Manassés, ele ofereceu os 2 filhos, cara ruim, ofereceu 2 filhos a Moloque. Os filhos foram queimados ali, na mão daquela entidade, e ele vendo tudo aquilo, e a Bíblia diz que Manassés era ímpio, era um cara ímpio, e ímpio é quem pratica impiedade. Nós temos a mania de falarmos que aquela pessoa que não é evangélica é ímpia. Ímpia é quem pratica impiedade, quem estupra, quem mata, quem pratica violência, agressão. Essa é uma pessoa ímpia. De repente teu vizinho só não tem Jesus, também não tem nada. Se não tem Jesus, não tem nada. Mas ele não é um ímpio. Ímpio é quem pratica impiedade, não aplica misericórdia para ninguém. E Ezequias foi o progenitor desse rapaz. Por isso que Deus sai na frente de Ezequias e vai dizer: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Ezequias organiza as coisas, deixa as coisas alinhadas, deixa as coisas ajustadas. Ezequias começa a mudar alguns comportamentos, mudar algumas coisas. E Deus está sempre dando oportunidade para o homem se alinhar, para o homem se ajustar. Sabe, eu sempre oro pedindo a Deus: Senhor, me dê a oportunidade de consertar o que está fora do lugar. Não me puna, Senhor, sem antes o Senhor me advertir, sem o Senhor me avisar, sem o Senhor falar comigo o que está errado. Porque coisa boa é quando Deus nos corrige. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Tem muita gente que não gosta de ser chamada a atenção, tem muita gente que não gosta da correção, mas a correção, ela faz parte do nosso crescimento. A Bíblia em Provérbios vai dizer que ensinas o sábio e ele se fará mais sábio. Esse ensinar é corrigir algumas coisas. Agora, se você corrigir um tolo, ele fica com agressividade. O tolo, ele não gosta de ser corrigido, ele não gosta de ser ensinado. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus não tem plano B na vida de Deus. Deus só tem um plano original. Tem muita gente que fala que quando Adão acabou de pecar, Adão e Eva acabaram de pecar, Deus já tinha um plano B, que seria o sacrifício, o cordeiro pascal. Não era. Aquele já era o plano original. Jesus já havia sido anunciado antes do acontecimento ali, antes de Adão e Eva pecar, já havia uma palavra do processo que iria acontecer, porque Deus, ele está no controle da história. Deus não perde meado nenhum da história, Deus não perde nenhum rumo da história, tudo está debaixo do controle de Deus, e Deus ele se antecipa para nos avisar, só que às vezes nós não prestamos atenção no que Deus está falando.
Nós não prestamos atenção no que Deus está nos mostrando. E há pessoas que têm sonhos, há pessoas que têm revelações, há pessoas que Deus fala com ela, mas ele fica assim: mas Deus não me deu nenhuma prova que é Ele. Mas Deus não me deu nenhuma testificação que é Ele. Meu irmão, está esperando Deus vir do céu para dizer que é Ele? Você está esperando acontecer alguma coisa pior para você depois dizer assim: poxa vida, Deus falou tanto comigo, Deus me avisou tanto, Deus me alertou tanto, e eu não prestei atenção nos avisos de Deus. É o que acontece com o ser humano, que o ser humano não presta atenção no que Deus está falando. E Deus, por ser sabedor aonde Ezequias iria errar, Deus dá essa advertência para Ezequias: ó, põe a tua casa em ordem, organiza a sua vida, porque você não vai viver. Sabe, foi o único homem da Bíblia que teve essa experiência de ter um aviso de morte. Porque tem muita gente que não tem aviso de morte. Quando chama a senha no céu, acabou. Chamou a senha, acabou, meu irmão, acabou. E Ezequias teve o privilégio de ser anunciado que ele iria morrer, que lá na frente poderia acontecer algumas coisas. Deus alertou Ezequias, e Deus diz para Ezequias: põe a tua casa em ordem, organiza as coisas. E ele, quando tinha os seus 41 para 42 anos de idade, ele teve um filho chamado Manassés. E a Bíblia diz que Ezequias, eu acredito que Ezequias não se preocupou de ensinar princípios para Manassés. A Bíblia fala nesse texto que nós lemos aqui, eu vou te explicar esse texto, capítulo 38, que Ezequias, ele, depois de ter estabelecido o seu reino, está tudo muito bem, ele recebe uma comitiva de uns reis que souberam do feito que havia acontecido na vida dele, do milagre que ele tinha vivido. E esses homens, quando chegam ali no palácio de Ezequias, Ezequias mostra tudo o que ele tem. Ezequias abre a casa dele para aqueles homens, mostra tudo que ele tinha. E quando ele acaba de mostrar e os homens vão embora, Isaías entra em cena, e o profeta vem dizendo assim: quem eram aqueles homens? E o que vieram fazer aqui? E o que você fez? Ele falou: eles vieram me visitar, trouxeram presente, e eu mostrei tudo que tinha no meu reino. Eu não escondi nada do que tinha no meu reino. Tudo que eu tinha eu mostrei. O templo, os ouros, as pratas, sabe, os tesouros, mostrei tudo para aqueles homens. E Isaías falou assim: ó, você não era para ter feito isso. Isaías profetizou uma sentença de juízo para aquele homem. E nessa sentença de juízo, se aconteceria na vida do filho dele, que ainda viria ao mundo. E ele, quando recebe a palavra do profeta, ele vai dizer assim: ó, essa palavra é boa, porque pelo menos eu estou me livrando. Isso não vai acontecer no meu reinado. Lá na frente é problema deles. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas estão pensando assim hoje em dia? Não estão preocupados que o que você faz hoje vai refletir na vida dos seus filhos amanhã, e vai passando para a posteridade. Já viu que tem famílias inteiras aprisionadas por Satanás, e às vezes a gente fala assim: meu Deus, o avô era assim, o filho era assim, o neto é assim, todos na mesma sequência, todos no mesmo caminho, e a gente começa a pensar que é maldição hereditária. Porque você botar isso na conta da maldição hereditária, fica muito mais fácil, anula as nossas responsabilidades. Porque a soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. E quando eu e você colocamos na conta da maldição hereditária, nós estamos dizendo que nós somos vítima de alguém. E nós não somos vítima, nós somos os atores da nossa própria história. Somos nós que vamos escrever a nossa história debaixo da orientação de Deus. Somos nós que vamos seguir a nossa caminhada. Nós não podemos ficar presos a esses estigmas e ficar nos justificando, nos flagelando, nos vitimizando. Ah, mas a minha família era assim, a minha mãe era assim, o meu pai era assim, toda a minha família entrou por esse caminho. Alguém tem que se posicionar e quebrar aquele ciclo naquela família. Alguém precisa se posicionar e falar: a partir de hoje, a maldição não vai acompanhar mais a minha família. A partir de hoje, aquilo que o meu pai fez, eu não vou fazer. Foi o que Ezequias fez. Ele vinha de uma dinastia de reis ruim, mas Ezequias, ele parou nele, ele falou: não, o que esses caras fizeram lá atrás,
eu não vou trazer para a minha vida hoje, eu vou fazer diferente. Às vezes nós fazemos a mesma coisa que fizeram lá atrás, mas pastor, isso é maldição hereditária? Não é maldição hereditária, é criação errada, famílias disfuncionais, famílias totalmente fora dos princípios bíblicos, famílias totalmente fora daquilo que a Bíblia orienta. Às vezes nós queremos criar os filhos com aquilo que nós achamos que é o certo, e não buscamos orientação bíblica. E quando nós tiramos a Bíblia da criação dos nossos filhos, ou da nossa família, a nossa família está fadada à derrota. Porque se nós excluirmos a palavra de Deus, porque ela é o que dá norte, ela que dá direção, é ela que dá realmente rumo para a nossa vida, e às vezes nós estamos excluindo a Bíblia. As pessoas começam hoje, a criança começa a crescer, o primeiro presente que dá é um celular. Aí a criança fica o tempo todo no celular, o tempo todo. Você não sabe o mal que isso faz para a mente da criança. A criança, ela não tem formação para lidar com tanta informação, porque a informação em excesso, ele dá prejuízo para a mente da criança. Sabe, tem muitas crianças se sexualizando cedo demais, tem muitas crianças com comportamento erótico cedo demais por causa do celular. E às vezes os pais dão um celular para os filhos e não conferem ou não botam um limitador no celular. Quantos filhos que passam a noite toda agarrado no telefone, aí no outro dia, dificuldade para acordar, a visão começa a ficar ruim, porque para dormir, você precisa de um tempo longe do celular. Se você ficar até 10 horas da noite no celular, você vai pegar no sono quase meia-noite, porque aquela luz vai entrar ali nos teus olhos, vai atrapalhar o sono, porque Deus fez a noite, Deus fez a escuridão, é para você dormir. Deus fez a noite para esse propósito, e às vezes os pais não estão percebendo o mal que está causando no filho, mas se eu tirar o celular ele vai chorar. Aí você prefere que ele pare de chorar e perca o futuro, ou que ele chore hoje, mas que ele não perca o futuro, que ele tenha um futuro melhor, que ele tenha uma vida melhor, um conhecimento melhor, um entendimento melhor. E a criança não tem estrutura para tanta informação, a criança não tem estrutura para lidar com a quantidade de informação, e hoje em dia os pais estão largando solto, a verdade é essa. Para não aborrecer, dá um celular, para não encher o saco, dá um videogame de última geração. Aí a criança fica lá o tempo todo. Tem criança que fica no culto assim, ó, fica tão viciada no videogame que ela anda assim pela rua, o dedo já fica ali o tempo todo das manetinhas do videogame, e os pais não estão percebendo o prejuízo que estão causando. Aí vai botar a culpa em quem? É no diabo. É sempre o diabo de repente, às vezes a ideia fala assim, rapaz, eu não tinha nem pensado nisso, mas o cara me deu uma ideia tão boa que eu vou emplacar essa ideia. Às vezes as pessoas não estão percebendo como nós estamos criando nossos filhos, que legado nós estamos deixando para a nossa posteridade. Sabe, não se lê mais Bíblia, não se dá mais Bíblia de presente para os filhos, e quando dá, o filho não tem cuidado. Toda semana aqui na igreja fica uma penca de Bíblia. Toda semana a secretária da igreja recolhe, deve ter mais de 20 Bíblias lá em cima, não tem, Maurício? Nós vamos doar essas Bíblias para quem está desejoso de ter uma Bíblia novinha. Tem Bíblia, Caceda está fazendo barulho ainda, o leão ainda está bem colorido na capa da Bíblia. É um de leão a Bíblia, bonita a Bíblia. Eu acredito que o pai viu a Bíblia, comprou a Bíblia, o filho largou na igreja, nunca mais procurou a Bíblia. Mas porque os pais também não cobram, os pais também não orientam, os pais também não falam, os pais não perguntam, você está lendo a Bíblia? Você está meditando na palavra de Deus? Cadê a sua Bíblia que eu te dei? Aonde está a sua Bíblia? Ah, não sei, vai procurar, vamos procurar a sua Bíblia, vamos localizar a sua Bíblia. Aí a criança também não se importa, o pai não se importa, é uma criança que não cresce com princípios da palavra de Deus. Sabe, ler a Bíblia é criar raiz. Ninguém vai criar uma casa estruturada se não tiver princípios bíblicos.
Você pode vir todos os cultos na igreja, mas se você não tem princípios bíblicos, não lê a Bíblia, não gosta da Bíblia, você vai ser uma pessoa inconstante, uma pessoa fácil de ser levada, porque o que dá firmeza na fé cristã é a palavra de Deus. Lembra o que diz Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, verso 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para separar juntas de medula. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha o poder que a palavra de Deus tem. A firmeza que ela vai dar para a vida cristã. Mas os pais não estão se preocupando com isso. Sabe, dá um videogame, final de ano agora, é época de dar videogame novo, que o videogame está ultrapassado. Mas não bota numa escola de música para tocar um instrumento. Não compra um livro para um filho ler, um livro evangélico. Sabe, não incentiva o filho a buscar as coisas de Deus. Ah, mas eu estou trazendo à igreja. É suficiente? Não, meu irmão. Uma penca de gente é criada na igreja e se perde com muita facilidade. 70% dos jovens que vão para a universidade, eles se desviam. 70% dos jovens que vão para a universidade se desviam. Sabe por que desvia? Porque não tem base. Chega naquele lugar ali do conhecimento da guerra, do conhecimento dos ensinos. Ele não tem uma fé, ele não é um apologético para defender a sua fé. Por que não defende a fé? Porque não tem conhecimento. Ele não tem segurança em discutir com o professor, em debater com o professor, porque ele não tem conhecimento bíblico. Não tem conhecimento bíblico, ele vai engolir aquele conhecimento errado. Aí vai engolindo, daqui a pouco está desviado. Os pais não se preocuparam com isso. Não se preocuparam em trazer base, em trazer conhecimento, firmeza. Meu irmão, antes de você comprar um videogame, compra uma boa Bíblia para o seu filho, e todos os dias lê com ele, todos os dias sente ali com ele para ler um pouquinho da Bíblia. Mas pastor, eu estou lendo, mas eu não aprendo nada. Meu irmão, o fato de você estar lendo a Bíblia, ela está te lavando. Toda vez que eu e você lemos a Bíblia, por mais que eu não consiga decorar o texto, memorizar o texto, mas ela está me lavando, porque a palavra de Deus, ela é água, ela vai nos purificando, vai nos lavando, é por dentro, mas pastor, mas eu não entendo, mas ela está te lavando. Vai lendo, meu irmão, vai lendo a Bíblia, vai lendo, porque uma hora aquilo vai começar a saltar na tua mente, os textos vão ficar saltando na tua mente com uma facilidade, porque você leu, você guardou ali, foi lendo várias vezes, a mente vai assimilando, a mente vai guardando, e às vezes nós não fazemos isso. Ezequias não se preocupou de ensinar o seu filho, Ezequias não se preocupou de trazer orientações cristãs para o seu filho, porque se Ezequias tivesse dado, esse menino não tinha virado um ímpio. Se o seu filho se perdeu, virou um ímpio, porque faltou alguma coisa dentro de casa. Filhos não se perdem na rua, nem nas escolas, filhos se perdem dentro de casa. É dentro de casa que nós começamos a perder os nossos filhos, com os nossos comportamentos, com as nossas palavras. Às vezes a falta de um posicionamento de um pai, de uma mãe, o filho está sendo perdido dentro de casa, e os pais não estão prestando atenção, não estão percebendo, não vê o horário que chega, não presta atenção como saiu para a rua. Meu irmão, você tem que cuidar dos seus filhos. Como que ele saiu de casa? Já olhou o tamanho do short que a menina colocou? Já olhou a roupa que o menino saiu para a rua? Às vezes não olham. Ah, mas é tão bonitinha, tão fofinho, tão fofinha. Aí você vai deixando. Daqui a pouco, quando você tenta botar uma regra, já está mais difícil. Já está muito mais complicado, porque já acostumou com as coisas daquela lá fora. E às vezes as pessoas não vão prestando atenção. Sabe que são princípios que nós vamos perdendo dentro de casa. Não se perde filhos na rua, se perde dentro de casa, com princípios que às vezes está faltando dentro de casa. Ezequias não se preocupou com isso, só se preocupou com a vida dele, se preocupou que aquela punição não aconteceria no reinado dele, mas do filho, é problema dele, lá na frente ele se vira.
É assim que nós lidamos com os nossos filhos? Será que nós não temos que parar e refletir aonde nós estamos direcionando nossos filhos, aonde a nossa família vai chegar, qual é o alvo que a nossa família precisa ter, qual é o foco que a nossa família precisa ter, meu irmão? É tempo de nós pararmos e sentarmos com os nossos filhos e conversarmos o que nós precisamos conversar. Às vezes tem conversas difíceis para ser feitas, mas é necessário fazer as conversas difíceis. Às vezes tem conversa que não é muito agradável, mas vai ter que encarar, vai ter que fazer. E às vezes os pais, as mães estão largando solto. O filho sai a hora que quer, volta a hora que quer. Você não sabe como está voltando para casa. Você não sabe como ele chegou, porque quando ele chegou você estava dormindo. Ele já tem a chave da casa, a chave do portão, a chave da casa. Ele abre o portão, abre a casa, e dentro de casa você não vai descobrir. No outro dia ele vai acordar meio-dia, já acabou o bafo do álcool, o cheiro da maconha já saiu, e você não sabe que está entrando para o caminho errado. Eu já contei isso aqui na igreja e vou replicar para você de novo. Um dia um professor meu, ele comentou que uma mãe procurou ele, uma mãe com um filho, que ela não estava sabendo lidar com o comportamento do filho, porque o filho era muito usuário de maconha, e ela não sabia lidar com aquele comportamento. E ela foi no consultório dele de psicologia, e ela entrou lá, começou a conversar sobre o filho, falou sobre o filho, falou muita coisa sobre o filho. E quando ela saiu, ele chamou o rapaz entrou, ele conversou com o rapaz contou a sua história de vida, e ele chamou a mãe novamente. E ele chamou a mãe e deixou o rapaz sentado ali. Ele perguntou: há quanto tempo a senhora não abraça o seu filho? Há quanto tempo a senhora não dá um abraço no seu filho, não beija o seu filho? Porque o cheiro de maconha fica entranhado na mão, fica entranhado na pele, no nariz, na roupa. Maconha tem um cheiro horrível. Maconha tem um cheiro horrível. Ele falou: há quanto tempo que o seu filho chega em casa, a senhora não dá um abraço? Será que o dia que ele chegou emmaconhado, a senhora abraçou ele? A senhora viu? E ela começou a contar os seus problemas, e ela começou a contar que o filho dela se perdeu dentro de casa. No divórcio, o filho se perdeu, ela ficou perdida, muito amargurada com o marido, vivia tentando destruir a vida do marido. Ela foi perdendo o filho dentro de casa, não abraçava mais o filho, não conversava mais com o filho se perdeu dentro de casa, virou um maconheiro dentro de casa, porque ela não percebeu o cheiro. E quem fuma maconha sempre vai carregar um cheiro, e sempre vai ter uma fome chamada larica. Toda pessoa que acaba de fumar maconha, ele tem uma fome descomunal, ele falta raspar o alumínio da panela para comer. Aí você não percebe isso, ele chega lá com aquela larica, aí você vai dizer assim: mas é coisa da idade, né? É coisa da idade, ó. Meu filho gosta tanto de comer, tem um apetite. Está maconheiro, irmã. Está maconheiro, você não está percebendo, irmã. É a maconha que dá essa fome descomunal, a larica. Está gritando e você não está percebendo. Olha como nós vamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. É engraçadinho, mas é sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque é muito triste para um pai deixar um filho no centro de recuperação. Eu e o Maurício levamos uma mulher semana passada, e nós viemos conversando sobre isso. E o Maurício perguntou para o pai: é muito triste deixar a filha naquele lugar como o senhor deixou. E ele falou: é muito triste, mas eu errei muito lá atrás. Consequência: quando leva para um centro de recuperação, é muito ruim deixar um filho num local que você não conhece pessoas, você não sabe os homens que estão ali. E muitos daqueles que estão no centro de recuperação eram traficantes, eram ameaçados na favela. E quando tem uma rebelião lá dentro, meu irmão, a briga lá dentro é feia. Você não sabe o que é um centro de recuperação. Aquilo dali, para manter a ordem ali, é muito jejum e muita oração. Tem que ter muito Espírito Santo, porque é uma turma de gente que está em crise de abstinência. Porque quem é viciado, ele vende a mãe para comprar droga. A verdade é essa: ele rouba a mãe, ele até vende a mãe para comprar droga, porque ele tem que alimentar o vício. E ele vai para aquele lugar e ele não consegue manter o vício, ele entra numa crise. Você nunca viu uma pessoa em crise de abstinência? Eu espero que você nunca veja. É terrível, é um desespero descomunal. A pessoa parece que está fora de si,
parece que é uma outra pessoa, porque o organismo já criou dependência. É um dependente, por isso que é dependente químico. O corpo já criou dependência. Ele não fuma, ele não cheira, ele não fuma crack, não bebe álcool, porque ele é sem vergonha. Ele faz isso porque ele virou um dependente. Ele é um viciado. Ele é um dependente. E ele precisa ser tratado como se deve ser tratado. Ele precisa de medicamento, precisa de orientação, ele precisa de uma mudança radical no comportamento, porque se não houver uma mudança, ele vai dar um tempo, vai parar um tempo, mas daqui a pouco volta. E eu vejo muitos assim. Já levei muitos por cento de recuperação que pediam, pastor, quero mudar. Vai para lá, fica lá 9 meses. Quando volta a fazer as mesmas paradas que fazia antes, até pior. Porque eu falei semana passada que quando a casa é limpa, o demônio sai. Aí quando a pessoa se desvia, aquele demônio volta e traz mais outros 7. O que era 1 passou a ser 8. Passou a ser 8 demônios abrigando, sabe, habitando aquele corpo ali. E às vezes as pessoas não estão prestando atenção nisso. Às vezes os pais não estão prestando atenção. Sabe, o filho chega a hora que quer, faz o que quer, anda com quem quer, e você não está prestando atenção, você não está vendo isso, sabe, você não está preocupado o que vai ser do futuro da sua vida, do seu filho, o que vai acontecer lá na frente. Você não está prestando atenção no comportamento alterado dentro de casa, porque há sinais de comportamento, ó. Ele fica com o cheiro da maconha, porque a maconha tem um cheiro terrível, ele fica sentado no sofá vendo desenho e rindo por demais. Todo viciado de maconha gosta de desenho do Pica-Pau. Ele ri com o desenho do Pica-Pau. Ele ri. Sabe, aí você fala, nossa, meu filho é tão alegre. Ele está vendo o desenho do Pica-Pau, está rindo, que criança. Ó, meu filho é inocente. Não é nada, minha irmã, é maconheiro. Minha irmã, é maconheiro. Aquilo dali para a mente causa uma alegria, um descanso. E você não está percebendo. Os sinais são esses. É o cheiro, ele vai ver desenho, ele vai rir por demais, ele vai ter um sono descomunal, vai ter muito, porque maconha é um calmante, a cannabis ela atinge isso, traz uma tranquilidade. Já viu que todo maconheiro é zen? Toda pessoa que usa maconheiro é tranquilo, é de boa, porque a maconha causa isso. E às vezes os pais não estão percebendo os sinais dentro de casa. Os pais não estão percebendo para onde o filho está indo. E às vezes é necessário parar e ter uma conversa difícil. Uma conversa difícil. Meu filho, por que você está comendo demais? Por que você está raspando o alumínio da panela? Que fome é essa? Vou levar você no médico para fazer um exame hormonal, para ver se isso é normal, essa fome toda. Porque tem gente que tem uma fome até um pouco elevada. Mas meu irmão, chegar a raspar o alumínio, alguma coisa está fora do lugar. E às vezes os pais não estão percebendo, estão se perdendo dentro de casa. As coisas estão acontecendo debaixo do seu nariz, as coisas estão acontecendo debaixo dos teus olhos. Aí quando acontece alguma coisa, ele é preso. Aí as pessoas batem na porta da igreja, batem na porta do pastor, procura advogada. Ah, meu filho foi preso, eu preciso de um advogado. Uma mulher um tempo atrás aqui em Jacareí, o filho dela criado na igreja, mas nunca conheceu Jesus. E ele foi vender drogas em Jacareí, foi preso, e ela estava pedindo às igrejas para ajudar a soltar. Eu falei, eu não vou tirar dinheiro de dízimo para soltar traficante. Não vamos, irmão, tirar dinheiro que é santo para colocar no lugar sujo. Se a pessoa foi orientada, foi ensinada, ele vai cumprir a bronca dele, ele vai passar o processo dele. Se fosse até um filho meu irmão, eu não pagaria advogado caro para ajudar, não. Pagaria um pé de chinelo para ajudar. Um pé de chinelo para dizer que eu não paguei um advogado. Não ouviu a orientação, vai cumprir a bronca, vai passar pelo processo. E às vezes as pessoas pensam que isso é falta de amor. Não é. É verdade, é realidade. Nós vivemos uma sociedade que ela não se preocupa com a prevenção, ela se preocupa quando acontece. Aí quando acontece, chora, se vitimiza, todo mundo se sensibiliza. Mas por que não evitou isso antes? Por que não preveniu antes? Por que não percebeu antes? Por que não avaliou antes? Por que não prestou atenção antes? Por que nós vamos deixar a coisa afundar para nós tomarmos uma posição? Por que nós vamos esperar o barco afundar para a gente gritar por socorro a Jesus?
Por que a gente não começa a gritar antes? Por que a gente não começa a fazer antes? Por que a gente vai esperar o dente virar uma panela para a gente procurar um dentista? Na primeira dor tem que procurar um dentista, meu irmão. É na primeira dor, porque se você não tratar na primeira dor, vai virar uma panela e depois vai ter que fazer até um implante. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não cuidamos? Ah, mas pastor, na época eu não tinha dinheiro para fazer uma obturação. Gente, uma obturação é muito mais barato que um canal. É muito mais barato do que um implante. Se você não teve dinheiro para fazer uma obturação, vai ter dinheiro para fazer um implante? Vai ter dinheiro para fazer uma obturação? Para fazer um canal? Por que você não trata antes? Por que nós não fazemos na frente? Por que nós não saímos na frente? Eu estou te mostrando que o mundo ele sai na frente. O mundo está antenado às coisas. E às vezes nós cristãos não estamos prestando atenção. Não estamos avaliando os comportamentos e achamos que é normal. Pecado não é normal, é comum. Eu estou te ensinando isso sempre. Isso é comum hoje. Relacionamento homossexual. É comum, mas não é normal. Normal é hétero, homem com mulher. É bíblico isso. Deus não criou o terceiro sexo. Deus não se enganou, Deus não errou. Deus não errou. Mas os pais não perceberam os sinais dentro de casa. Os sinais estavam acontecendo ali, estava todo mundo percebendo, todo mundo falando, todo mundo comunicando, mas ele nunca se preocupou em tomar uma posição, nunca se preocupou em se posicionar, e pelo fato de não se posicionar, o filho hoje está perdido. Aí depois queremos fazer campanha de libertação, fazemos campanha no monte para Deus mudar a situação. Por que nós não buscamos antes? Por que nós não nos posicionamos antes? Deus ele alertou Ezequias antes daquela criança nascer, antes dele ser pai. Deus já estava advertindo Ezequias: Ezequias, põe a sua casa em ordem. Ezequias avalia as coisas, que Ezequias preste atenção, porque há sinais, irmãos, há sinais, o corpo fala, nosso corpo dá sinais, nosso comportamento dão sinais, só que às vezes nós achamos que não é, achamos que não vai acontecer na nossa casa, e nós estamos suscetíveis a acontecer na nossa casa. Mas qual é a nossa postura quando nós deparamos com isso? Qual é a nossa postura quando nós percebemos que aquilo está fora do normal e nós precisamos ter um posicionamento? Será que o teu posicionamento é firme ou é um posicionamento, mas é da idade? Já viu que a gente tudo justifica da idade? É tudo da idade, mas é assim mesmo. Mas será que porque é da idade a gente vai deixar fazer tudo? Porque é da idade a gente vai deixar mandar e fazer o que eles querem fazer? Não, meu irmão. Tem que ter ordem. Tem que ter princípios. E se nós não atentarmos para isso, nós perdemos a nossa família debaixo dos nossos narizes. Ezequias não prestou atenção nisso. Ezequias não foi firme no que Deus falou com ele e se alegrou que não aconteceria na vida dele, mas na posteridade. O que você vai deixar para a tua posteridade? Sabe quais os princípios que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos? Sabe qual é o ensinamento que você vai deixar para a sua família? Sabe, eu sempre falo o exemplo do meu pai com a minha mãe, porque é muito forte na minha vida o exemplo daquele casal, como eles amavam a Deus, como eles amavam a igreja. Minha mãe amava a igreja de Jesus por demais. Por demais ela amava a noiva, que é a igreja. Ela tinha um carinho tão grande por essa igreja, que antes dela morrer, ela faltou um culto de domingo, eu fui na casa dela, porque de domingo a minha mãe não faltava culto. Minha mãe, se não viesse o culto, de domingo ela foi para o Rio, alguma coisa, mas não ficava em casa. E no domingo eu fui na casa, porque ela não veio para o culto, ela falou: sim, estou com um resfriado muito forte. E não era resfriado, era Covid, a doença que ele a levou até a óbito. Mas ela nos ensinou a amar a igreja, a cuidar da igreja, a ter compromisso com a igreja, respeito à igreja. As pessoas não têm mais isso, esse sentimento, os filhos vão crescendo de qualquer maneira, sabe? As pessoas não prezam pelas coisas da igreja, não têm cuidado com as coisas, furam as cadeiras com caneta, arrancam as coisas, rabiscam as cadeiras, pegam os equipamentos da igreja, deixa rolando, acaba de chupar bala ou comer um chiclete, tira da boca, perdeu o açúcar, bota no fundo da cadeira. Nós temos que estar sempre tirando isso da cadeira, que a cadeira fica pesada.
Aí tem que tirar, quando vai lavar, tem que tirar, por quê? Não foi ensinado a ter cuidado. Antigamente a minha mãe, se a gente entrasse na igreja com chiclete, ela botava a mão assim, ó. A gente já sabia que tinha que botar o chiclete ali. E chegava em casa e ganhava uma bronca. Quando não ganhava uma chinelada. Mas nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo os princípios, nós estamos largando solto. A verdade é essa. Nós não queremos mais compromisso, não queremos mais bater de frente, nós não queremos mais responsabilidade. Aí sabe o que acontece? O mundo vai abraçar o teu filho, o mundo vai abraçar. Quando você deixa de fazer o papel que você deveria fazer dentro da sua casa, o mundo ele vai colocar alguém lá fora para fazer isso. Quando você não abraça, é um traficante que vai abraçar. Quando você não cuida, vai ser uma pessoa prostituta que vai passar a cuidar. Quando você não confere com quem está chegando em casa, ele vai trazer coisa e a pessoa está aliciando ele e você não está percebendo, porque as coisas são de maneira sutil, sabe? Nós precisamos aprender a fazer a leitura de comportamento, a leitura das coisas. Pô, mas pastor, eu não fiz psicologia. Nós temos um Deus que nos revela as coisas, nada fica encoberto, meu irmão, nada. Minha irmã, meu irmão, se você orar, Senhor, tem alguma coisa aqui na minha casa que não está batendo, tem alguma coisa na minha família que está fora do lugar, meu irmão, Deus vai te dar um sonho, Deus vai levantar um profeta, Deus vai usar uma palavra que Ele vai colocar na tua mente, e você fala, é isso aqui. Mas quando nós buscamos a Deus, Deus fala com a gente. Nós não servimos a um Deus que não se comunica conosco, nós servimos a um Deus que comunica o tempo todo conosco. Mas nós precisamos estar prontos a receber a direção desse Deus, e temos que ter a disposição de buscar. É busca, meu irmão. Nós temos que buscar o que está errado, nós precisamos buscar para acertar. Aquilo que eu não sei fazer, eu vou buscar a orientação de quem sabe. Eu vou pedir ajuda de quem sabe. Se eu não sei lidar com isso, eu vou pedir ajuda. Eu vou levar para uma pessoa. Eu já levei filho meu para psicólogo, porque eu não sabia lidar com aquilo. Conversava, mas não sabia lidar. O psicólogo me ajudou muito. Mas pastor, o senhor não pode? Não, eu sou limitado. Nós não somos donos do conhecimento de tudo. Nós não sabemos tudo. Há momento que eu e você vamos ter que precisar de ajuda. Há momento que eu e você vamos te falar assim, fulano, eu não estou sabendo lidar, você me ajuda a lidar com isso? Você me orienta, eu estou precisando de uma orientação, você me ajuda em oração, para Deus me dar sabedoria para lidar com isso. Deus vai levantar alguém para te ajudar, mas você tem que estar à disposição em buscar a Deus, você tem que estar aberto para buscar isso de Deus. Mas se você não estiver aberto achando que é coisa da idade, depois que faz 21 anos, 20 anos já era, meu irmão. Depois que experimenta, é muito mais difícil. A prevenção é muito mais fácil. Depois que experimenta, fica muito mais difícil. E às vezes nós estamos percebendo com quem os nossos filhos estão andando, mas não queremos bater de frente. Ah, mas se eu falar isso, o coleguinha vai ficar chateado, o fulano vai ficar chateado. Se eu falar que não é uma boa companhia para ele ou para ela, ela vai ficar aborrecida comigo. Aí você não aborrece o filho, mas você perde o filho. E às vezes a falta de aborrecer filhos é o que está perdendo os filhos dentro de casa. Às vezes a falta do confrontamento é que nós estamos perdendo. E filho, guarda isso, filho gosta de pai e mãe que cobra. Filho gosta de pai e mãe que tem posicionamento. Filho não gosta de pai e mãe frouxo. Filho não gosta. E quando acontece errado lá na frente, ele bota a culpa na mãe e no pai. A primeira pessoa que ele vai botar culpa é no pai e na mãe. O meu pai contava um testemunho que eu nunca mais esqueci, que um dia um jovem, ele estava preso, a mãe dele foi visitar ele no presídio. E ele falou, quando chegaram lá, avisaram que a mãe era dia de visita, e a mãe dele estava no presídio para visitá-lo. Ele falou, não quero receber a visita da minha mãe, não vou lá. E o guarda insistiu muito com ele, para ele ir ver a mãe, porque a mãe estava lá querendo ver o filho, sabe, levou umas coisas para o filho, e estava lá com tanta alegria para ver o filho, e o filho não queria ver, e o guarda insistiu, o guarda obrigou que ele fosse ver a mãe. E quando ele chegou lá, quando ele foi dar um abraço na mãe, ele mordeu o rosto da mãe. Ele deu uma mordida na mãe. E quando ele deu aquela mordida, o guarda pegou o cacetete e bateu muito nele, bateu muito, muito.
E bateu muito nele, botou ele no canto todo machucado, e a mãe com o rosto sangrando. E ele falou: rapaz, por que você fez isso com a sua mãe? Sua mãe veio te visitar nesse lugar, você mordeu a sua mãe. Ele falou: ela é responsável de eu estar aqui hoje. Quando eu levava uma coisa que eu roubava na escola, que eu roubava na casa do coleguinha, ela dizia para mim assim: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Lembra dessa musiquinha? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E eu fui levando uma coisinha, brinquedinho, levando uma coisinha, e quando eu comecei a entrar para a vida do tráfico, eu levava dinheiro, ela não se incomodava, eu bancava ela, eu cuidava dela, eu trazia dinheiro para casa, ela nunca se preocupou da onde era a origem daquele provendo que eu estava levando para casa. Ela nunca se preocupou. Se hoje eu estou nessa vida que a culpada é ela é a culpada. E aquele guarda, ele não teve nem como argumentar mais com aquele rapaz. Olha como os filhos lá na frente vão cobrar de você. Olha como os filhos lá na frente vão falar isso para você, meu irmão. A verdade é essa, porque lá na frente, quando der ruim, eles vão arrumar um culpado, eles vão botar a culpa em alguém. E é muito mais importante hoje você ser firme com seu filho, porque com filho nós não somos coleguinha. Nós não somos coleguinha de filho nem de filha. Tem muitas mães pensando que a filha fala tudo para ela, não fala. Tem muitos pais pensando que vai ser coleguinha do filho, e não é. Filho é filho, pai é pai. Pai é o que dá ordem, é o que pai dá direção. Pai é o que coloca o provendo dentro de casa, é o sustentador, o mantenedor da casa, é a pessoa séria da casa. Ele vai ser amigo do filho? Pode ser amigo do filho, pode brincar com o filho, pode andar com o filho, pode sair com o filho, pode, mas ele nunca pode esquecer que o posicionamento dele é de pai, não é de coleguinha. Coleguinha aceita tudo, amiguinho concorda com tudo, pai e mãe não. Pai e mãe tem que ser firme. E Ezequias perdeu o filho dele. Sabe, o ímpio rei Manassés é produto de uma má criação que Ezequias deu para esse rapaz. Ele assumiu o governo novo, ele começou a governar novo, com 12 anos de idade, mas ele não tinha princípios. Ezequias não se preocupou de passar para o filho princípio, que quando criança ele já tinha comportamentos. Criança já dá comportamentos que a gente percebe que não é normal. É na fase infantil que você consegue perceber as coisas. Se ele tem tendência a ser narcisista, se ele tem TDAH, se ele vai ter algum comportamento afeminado, ou um comportamento diferente, é na infância. Sabe, a criança começa a dar comportamentos, e às vezes os pais não estão percebendo e não corrige, não se posiciona. Ah, mas se eu me posicionar, ele vai ficar aborrecido. Ah, se eu fizer isso, vai ficar chateado. E às vezes nós deixamos de aborrecer os nossos filhos para ensinar o que é certo, e lá na frente ele vai te aborrecer quando ele assumir que ele é homossexual. Imagina o dia que ele falar para você que ele saiu do armário, que ele é homossexual. Imagina a vergonha, o constrangimento que você vai ficar. Mas porque você está percebendo e você não se posiciona, você não se preocupou em confrontar. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou deixar ele chateado. Mas ele não está preocupado de te aborrecer lá na frente. Ele não está preocupado de vai te chatear lá na frente. Ele, quando vai se posicionar naquilo que ele quer ser, ele vai brigar com o mundo. Ele briga com o pai, briga com mãe, ele briga com a sociedade, briga com o pastor, briga com o governo, briga com todo mundo. Ele se levanta com tanta força, mas se falar alguma coisinha, vai doer demais. Não é tão forte para enfrentar o mundo, para se posicionar. Não é tão forte para assumir que saiu do armário. Agora não vai ser forte para enfrentar as dificuldades. E nós vivemos uma geração assim. Uma geração que é forte para o pecado, mas não é forte para lidar com as questões de responsabilidade da vida. Mas a culpa é dos pais. A culpa é dos pais, porque senso de ordem, quem dá é os pais. Governo, quem dá é os pais. Autoridade para os filhos, quem vai dar é os pais. Filhos que não têm autoridade para nada, se posicionar no correto.
Esses dias o Maurício mandava um vídeo para mim, 2 rapazes com dificuldade de atravessar uma rua, porque estava chovendo, estava um pouco molhada a rua, na faixa do pedestre, os dois iam lá, colocavam o pezinho e voltavam, com dificuldade de atravessar uma rua. Não tinha equilíbrio mental para pisar naquela água e atravessar. Aí passou um cara, o cara veio e andou. Quando o cara andou naquela água ali rasinha, eles começaram a rir entre si e foram atravessar a rua. Olha como está essa sociedade. Aí você fala, pastor, mas não pode falar isso, que vai magoar. Meu irmão, não é homem o suficiente para sair do armário? Não é mulher o suficiente para sair do armário? Por que não é homem suficiente, mulher suficiente para ouvir a verdade? E às vezes os pais estão ficando frouxos, porque não querem falar a verdade, e você está perdendo dentro de casa. Vai perder, meu irmão, vai perder. Se você não entender, você vai perder. E nós precisamos lutar por isso. Eu quero deixar um legado para a minha posteridade. Eu quero me posicionar, eu quero ser firme, eu quero ter o posicionamento que eu preciso ter, porque eu entendo que é isso que Deus quer da gente. Porque eu não vou perder meus filhos, eu não vou perder a minha família. Eu conversava hoje com a irmã Sueli de manhã, e eu falava para ela, ela contava para mim que Deus falou com ela há uns anos atrás, que toda a família dela ia ser salva, e ela falou que só falta um irmão a se converter. E eu falei, irmã Sueli, Deus deu uma palavra assim mesmo para minha mãe. Há muitos anos atrás, um profeta foi levantado aqui nessa igreja e falou para minha mãe, que nenhum dos filhos dela iriam se perder. E nenhum dos filhos se perderam. Agora eu estou lutando para salvar os meus filhos e os meus netos. Eu luto pelos meus filhos e eu luto pelos meus netos. Eu jejuo pelos meus filhos e jejuo pelos meus netos. Porque eu entendo que eles precisam ter um legado lá na frente. Eu preciso entender que eu preciso construir princípios para os meus filhos, que lá na frente venham dar firmeza para ele. E às vezes os pais não estão pensando nisso. Estão pensando em dar presente, dar as coisas, mas não estão pensando em deixar. E nós precisamos nos posicionarmos como igreja. Nós precisamos nos posicionarmos como igreja. Nós precisamos ter essa verdade intrínseca na gente, essa verdade bem firmada na gente, e temos essa firmeza cristã. Ezequias perdeu o filho, perdeu a família. Depois os filhos dele até mataram o próprio pai. Isso é porque família toda desorientada, toda disfuncional, porque Ezequias lá atrás não se posicionou, só se preocupou com a vida dele, só se preocupou com o reinado dele, não se preocupou com a posteridade. E o que você vai deixar para a tua posteridade? E os filhos crescem rápido demais, o tempo está passando rápido demais. Você não pode deixar isso para amanhã. Mas amanhã eu vou me preocupar com isso, amanhã eu vou ver isso. É hoje. Porque cresce rápido, o tempo passa rápido. Quando você percebe, já está um homem, já está uma mulher dentro de casa. E depois para mudar fica muito mais difícil. Quando é criança é muito mais fácil. Depois que vira homem e mulher é muito mais difícil. E qual o legado que você vai deixar para a tua posteridade? Qual o legado, meu irmão? O que você vai deixar para a próxima geração? Qual é a tua preocupação com a tua geração? Qual é a tua preocupação de criar os teus filhos nos princípios de Deus? Ou você está criando solto, como o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida levar? É você que conduz ou é o Zeca Pagodinho com essa música, deixa a vida me levar? Nossos filhos somos nós que damos direção. Somos nós que orientamos, somos nós que preparamos para a vida, somos nós que orientamos, somos nós que temos esse papel, e nós precisamos nos levantar nessa geração, porque a tendência é piorar. Não espere que ano que vem vai ser melhor, porque não vai ser, a tendência é piorar. Cada ano que passa, esse governo faz coisas piores com as crianças, ensinamentos piores para as crianças. E se eu e você não nos posicionarmos hoje em nos preocupar de ter uma família estruturada, abalizada na palavra de Deus, o mundo vai ganhar com facilidade. Mas em nome de Jesus, a nossa família não vai se perder. Amém, irmãos? Eu te convido a se pôr de pé, por gentileza. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você falasse, levantasse a sua mão e falasse: Senhor, a minha família não vai se perder. Os meus filhos não vão se perder.
Eu vou deixar ensino para a minha posteridade, eu vou deixar legados para a minha posteridade, eu vou deixar ensinos para a minha posteridade, e a minha posteridade vai andar no caminho que eu andei, a minha posteridade vai andar nos princípios que eu andei, a minha posteridade vai ser o que eu fui. Isso é o princípio cristão, meu irmão. E nós precisamos desse posicionamento como igreja. Sabe, seus filhos estão crescendo, está passando o tempo rápido, e você não pode perder tempo. Você precisa perceber coisas, precisa perceber sinais, perceber situações, e estar atento a isso, porque se você não estiver atento, coisas vão acontecer debaixo do seu nariz, e você não vai acreditar. Eu conversava com uma mãe um tempo atrás, a filha dela virou homossexual, sabe, eu falei, conversando com ela, eu falei assim: você já percebeu, você percebia o comportamento da sua filha dentro de casa? Ela falou: não, às vezes eu não percebia, às vezes eu não percebia, sabe, eu falei: alguma coisa aconteceu na sua família, porque quando uma menina ou um menino entra para o caminho do homossexualismo, hoje em dia é muito mais comportamental, influência da escola, mas a grande maioria das crianças que entraram para o caminho do homossexualismo é que porque foram abusados na infância. A grande maioria foi abusada na infância. Eu comecei a conversar com ela sobre isso, e eu falei para ela assim: essa criança não foi abusada, essa moça não foi abusada na infância. Ela falou: um dia ela me falou que o namorado da minha avó abusou dela, mas eu não acreditei. Eu falei: você não acreditou nisso? Você preferiu, sabe, manter o namorico da tua avó do que preservar a sua filha, lutar pela sua filha? Ela falou: eu não lutei, sabe, eu não acreditei nela. Aí não defendeu a filha, a menina criou uma revolta da mãe. O homossexualismo da filha hoje é uma revolta com a mãe. Eu falei: você sabia que esse comportamento dela é para te agredir? Você sabia que ela faz isso para te ferir? Eu sei, ela faz cada coisa, e o intuito dela é me ferir. Eu falei: você nunca percebeu sinais? Porque toda criança, quando é abusada, ela fica agressiva, ela tudo quer resolver no soco, na pancada, agressividade em excesso, porque ela entende que ela precisa de uma defesa. E quando ela conta para um pai, conta para uma mãe, e um pai e uma mãe não defende, ela cria uma revolta do pai e da mãe, porque os pais são protetores dos filhos. E eu conversei isso com ela, e ela chorava nessa conversa, e eu falei: mas nunca é tarde para resgatar um perdido. Você ainda pode reverter essa situação. Você pode abraçar a sua filha, pedir perdão à sua filha, se consertar com a sua filha e mudar a situação. E ela baixou a cabeça. Tem muita gente perdendo os filhos dentro de casa assim. Tem muitas pessoas que não estão prestando atenção. Sabe, isso aqui é um despertamento para você. De repente, você não gosta de ouvir uma mensagem como essa, mas eu preciso te orientar, porque se eu não te orientar, Deus vai cobrar de mim. Coloca para mim aí, Lucas, pessoal da mídia, Ezequiel capítulo 3, o verso 18 e o verso 19, coloca aí para mim, deixa eu te mostrar o peso da minha responsabilidade e da sua responsabilidade. Ezequiel capítulo 3, o verso 18 e o verso 19, Ezequiel 3, 18 e 19. Olha só: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Você quer carregar culpa?
O pior sentimento que o ser humano carrega é sentimento de culpa, de não ter feito, de não ter lutado, de não ter advertido, de não ter ensinado, de não ter se posicionado. O pior sentimento é o sentimento da culpa, é o sentimento mais destrutivo dentro do ser humano, sentimento da culpa. E Deus, ele falou através do profeta Ezequiel, que se você perceber, se ele advertir, te mostrar, você não se posicionar, você não falar, o ímpio vai morrer por causa da sua impiedade, mas ele vai cobrar a culpa de você. Eu não quero carregar essa culpa. Eu não quero carregar culpa de não ter ensinado a você. Eu não quero carregar culpa de não ter advertido você. Você pode gostar ou não, mas eu preciso te ensinar, porque esse sentimento de culpa eu não vou carregar sobre os meus ombros, porque Deus falou isso para o profeta Ezequiel, que aquele que ele falar, aquele que ele mostrar que deve advertir o ímpio e não advertir, ele vai morrer por causa da sua impiedade, mas ele vai cobrar a culpa sua. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e que você saísse desse lugar. Senhor, eu não quero carregar sentimento de culpa nos meus ombros. O que eu preciso colocar em ordem, o que eu preciso fazer para a minha posteridade ser bem sucedida, o que eu preciso fazer para ter um lar abençoado, Senhor, eu vou fazer. Senhor, por mais que isso me custe aborrecimento, por mais que isso me custe desgaste dentro de casa, mas eu preciso me posicionar, porque educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho é porque você não está educando, porque educar dá trabalho. Pai, nós queremos levantar-te a nossa voz. Senhor, eu sei que é uma mensagem, ó Pai, de que não se ouve um aleluia, um glória a Deus, porque é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem que nós precisamos sair deste lugar pensando, repensando, ó Pai, a forma que nós temos nos comportado, a forma que nós temos, ó Pai, criado os nossos filhos, a forma que nós temos conduzido, Senhor, a nossa família. Mas que nessa noite nós saímos deste lugar, Senhor, reposicionados, que nós saímos deste lugar com o desejo, ó Pai, de colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem, que nós precisamos falar o que nós precisamos falar, o que o Teu Espírito tem colocado em nossos corações, por mais que isso nos custe, Senhor, alguns aborrecimentos, alguns desgastes, mas Senhor, nós precisamos falar a verdade, porque a Tua palavra nos ensina que se nós não falarmos e o ímpio morrer na sua impiedade, Senhor, a culpa vai ser dele, mas o Senhor também vai cobrar a conta de cada um de nós. E eu não quero estar nessa lista dessa conta por ter sido negligente. Eu não quero pecar, Senhor, por negligenciar algumas verdades. Eu não quero negligenciar, Senhor, por não me posicionar como homem de Deus. Senhor, que nós possamos ter postura de homens de Deus, de mulheres de Deus, que nós possamos ter postura, Senhor, de pessoas comprometidas com a Tua palavra, comprometidas com a Tua verdade, e que nós possamos ter uma família abençoada. Senhor, a minha família, ela não vai se perder, a família dos meus irmãos, elas não irão se perder, Senhor, porque cada um de nós iremos sair deste lugar reposicionados, Senhor, e iremos fazer o que é necessário fazer, Senhor, para que a nossa família esteja debaixo da Tua bênção. Eu apresento a Ti a Tua igreja nessa noite, e eu já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Eu gostaria de fazer um convite para você, você que entrou neste lugar, e ouviu essa palavra, de repente não é a palavra que converte, não é, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode pensar, mas pastor, não vai fazer o convite? Vou. E de repente ainda vai ter gente que vai aceitar Jesus, porque não é a mensagem, não é a pregação, não é a minha oratória que convence as pessoas, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da morte eterna, é o Espírito Santo. E eu gostaria de convidar a você que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, te convido a tomar essa decisão nessa noite. Ou você que está afastado ou afastada da casa do Senhor, te convido a reconciliar com Deus. É tempo de nós nos reconciliarmos com Deus, é tempo de nós nos voltarmos para Deus de
todo o nosso coração, com toda a nossa força. É tempo de nós nos reposicionarmos e tomarmos uma decisão. Existe alguém nessa noite que gostaria de levantar suas mãos assim, ó, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, gostaria de tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de levantar suas mãos assim, a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão. Aquilo que estava fora do lugar, eu vou colocar no lugar. Aquilo que estava se perdendo, eu não vou deixar se perder mais. Eu vou fazer a minha parte, eu vou lutar. Existe alguém nessa noite que gostaria de levantar suas mãos assim, ó, e aceitar a Jesus? Ou alguém que está afastado gostaria de reconciliar com Deus? Existe alguém em nosso meio que gostaria de tomar essa decisão? Um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. A decisão ela é sua. O convite somos nós que fazemos, mas a decisão ela é sua. Que Deus possa lhe dar outra oportunidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Não esqueça, quarta-feira nós temos a apresentação de Natal do Techose. A nossa igreja foi escolhida. Entre muitas igrejas no Brasil, nós fomos escolhidos para passar uma peça, não uma série não, um episódio próprio do Natal. É um episódio próprio que eles construíram, eles gravaram para o Natal e eles decidiram passar nas igrejas, e a nossa igreja foi escolhida para passar essa encenação do Techose. Eu vou dar uma palavra de 5 minutos introdutória, depois tem a palavra também de 10 minutos do rapaz que gravou isso. Eu esqueci o nome do rapaz agora, o diretor da Techose, ele dá uma palavra também, parabenizando a igreja. Eu esqueci o nome dele. Depois nós iremos assistir. E eu te convido a vir, meu irmão. Venha assistir. Eu tenho certeza que só vai acrescentar na sua vida. E na quinta-feira é o nosso último culto da semana que vem. Nós não iremos fazer culto no domingo. Domingo é 24, não é isso? Domingo é 24 ou 25? 24. É dia de todo mundo estar em casa com a família. Nós não teremos culto. O nosso último culto vai ser quinta-feira. Aí na outra semana a gente vai ter culto na quinta e vamos ter culto na virada. Na virada nós vamos ter aquele culto. Ninguém vai para a praia oferecer roupinha rosinha para Iemanjá, ninguém vai botar roupa branca. Meu irmão, em nome de Jesus, se a superstição não é de crente, se você gosta de branco, tudo bem você botar uma camisa branca, tudo bem, mas não bota por superstição, não bota branco, dia 31 tem que vestir branco, tem que jogar uma rosinha para Iemanjá. Meu irmão, você é lavado e remido no sangue de Jesus. O nosso princípio é cristão, amém? E todos nós estamos convidados e intimados a estar aqui na igreja. Nós vamos servir a Santa Ceia na igreja e depois a gente vai ter a ceia ali de final de ano. Mas eu te espero aqui na outra semana, no domingo, aqui na igreja. Levante suas mãos assim, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai, as benditas consolações do Espírito Santo, que seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima semana para todos. Aos visitantes, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe grandemente a sua semana.